esse primeiro vídeo vai ser sobre uma introdução ao sistema endócrino e nos próximos vídeos veremos glândula por glândula, tá? Espero que gostem da aula. Bora lá? As células, elas sempre se comunicam. Como é que elas vão se comunicar? Por exemplo, você está no meio do mato e aí você vê uma cobra, né? Ou você tem a reação de sair correndo, ou você tem a reação de congelar. Independente, quem olhou a cobra foram os seus olhos, só que o fato de você sair correndo ou congelar são os seus músculos. Então, as células dos seus olhos, né, tem que passar alguma informação para o seu cérebro, que tem que passar alguma informação para os seus músculos. Então, existe essa comunicação das células, né, o tempo todo. Então, por exemplo, se você come algum açúcar, esse açúcar tem que ir para dentro das células, né, para ser convertido depois em energia. Então, alguém tem que avisar, né, ó, esse açúcar chegou, vamos quebrar para energia. Então, as células, elas têm que se comunicar o tempo todo, tá? Elas falam o tempo todo. Como é que acontece essa comunicação das células? Bom, vamos imaginar aqui que a gente tem uma célula que é a que vai falar e é aquela que vai ouvir, digamos assim. Por isso que a gente chama de célula sinalizadora e célula receptora, tá? Como diz o nome, a célula sinalizadora vai mandar um sinal que tem que chegar até a célula receptora. Esse sinal, né? Ele vai entrar na célula receptora e aí ela vai receber a informação, né? Ela só consegue receber essa informação porque ela tem aqui um receptor, né? E esse receptor é específico para esse sinal, por isso que ele está redondinho, né? Então, se, por exemplo, o sinal fosse em forma de triângulo, por exemplo, né? Um exemplo bem tosco, mas bem simples, né? E aqui o receptor ele fosse redondo, ele não ia se encaixar. Então, essa célula receptora, ela não receberia o sinal. Então, essas sinalizações das células, elas são muito específicas. Só vai receber informação aquela que tem um receptor compatível, né, com a substância sinalizadora. Aquelas que não têm esse receptor compatível, elas não vão entender o sinal, tá? Então, elas não vão responder a esse sinal. Esse sinal, essa informação, ela pode ser tanto via química ou via elétrica, tá? Pode ser uma substância química que aí seja compatível aqui, que tem alguma ligação a esse receptor, tá? Ou de repente o sinal elétrico, o que acontece nos nossos neurônios, né? Os nossos neurônios, um fala com ele por um sinal de descarga elétrica, que seria o impulso nervoso. Mas quais são esses sistemas responsáveis por essa comunicação celular? Na verdade, a gente tem dois sistemas principais. O sistema nervoso, que é aquele que manda o impulso elétrico. Então, você tem um neurônio, né, que seria a célula, aquela que mandaria o sinal, né, e aquela que receberia o sinal seria a célula-alvo, né. Pelo fato de ser um neurônio, ele tem corpo celular, axônio, e ele lá no final do seu axônio, ele libera esses neurotransmissores, tá? E aí esses neurotransmissores vão sair do neurônio até chegar a uma célula-alvo que tenha esses receptores, tá? Esse processo de saída do neurônio e chegada no outro, essa sinalização, a gente chama de sinapse. Então, isso daqui seria o sistema nervoso. E também a gente tem um outro sistema responsável pela comunicação, que é o sistema endócrino, né? Aqui você não tem um neurônio, você tem uma célula endócrina, que ela vai ser responsável para a produção de hormônios, aí não seriam neurotransmissores, seriam hormônios. Esses hormônios, eles entrariam na corrente sanguínea, no sangue, e viajariam a longas distâncias até a célula-alvo, tá? Lembrando que, para que seja uma célula-alvo, para que ela consiga responder a essa célula ou esse neurônio, ela tem que ter o receptor, tá? Se ela não tiver o receptor, ela não vai entender a informação. Então, aqui a gente tem uma tabela que é justamente para vocês visualizarem a diferença entre o controle nervoso para o controle endócrino, tá?
Então, quais são as moléculas mediadores? Ou seja, quais são essas partículas que sinalizam, que seria aquela bolinha vermelha, tá? No caso do sistema nervoso, são os neurotransmissores, a gente já viu, né? Que é liberada ali no local, diretamente pertinho da célula-alvo, através do impulso nervoso. Então, é de característica elétrica. Impulso nervoso é uma descarga elétrica. Já no sistema endócrino, são hormônios, não são neurotransmissores, que eles são levados até o tecido ou por todo o corpo, depende, né, de qual a região que ele vai atuar, e é levado pelo sangue, tá? Em relação ao sítio de ação, o que seria o sítio de ação? Aonde que ele ocorre, tá? Quem seria a célula-alvo, né? No caso do sistema nervoso, seria uma célula-alvo, aquela que responderia a essa comunicação, seria próxima ao local de liberação do neurotransmissor, porque o neurônio está, a sinapse acontece entre o neurônio e a célula-alvo. Então, essa região é muito próxima. É uma comunicação entre os dois fatores, tanto o doador quanto o receptor, eles estão muito próximos. Já no sistema endócrino, o receptor, ele fica longe do local de liberação, tá? Por quê? Tem a corrente sanguínea levando o hormônio, que vai poder levar esse hormônio até a célula-alvo. Tempo do início da ação, ou seja, o que é? Tem a célula, ela libera a substância. Qual o tempo para a célula receptora começar a ter alguma atitude, começar a atuar? Quando é o controle nervoso, é questão de milésimo de segundo, né? Por exemplo, você leva um choque, né? Para você ter a reação do choque, é milésimo de segundo, você já tira a mão, por exemplo, do lugar onde você teve o choque. Então, seria o sistema nervoso. No caso do sistema endócrino, demora ou segundos, horas ou dias, né? Então, por exemplo, você come alguma coisa, tem o açúcar no seu sangue, até ele entrar nas suas células vai demorar um pouquinho ainda. Então, a tua taxa de glicemia, que é o açúcar no sangue, primeiro vai subir e depois vai descer. Mas é uma descida gradativa, não é em milésimos de segundos. Por quê? Porque é uma resposta hormonal. E a duração da ação, geralmente é curta, né? Uma ação é muito rápida, enquanto no sistema endócrino ela é mais longa, tá? Então, você tem um início mais demorado no sistema endócrino, mas a resposta vai demorar mais, vai ser mais longa. Já no sistema nervoso, você tem ali o início da ação muito rápida, mas a ação em si ela vai ser rápida também. Em relação aos controles dos sistemas biológicos, né? Tanto o sistema nervoso quanto o sistema endócrino, ele vai regular pressão, temperatura, osmolaridade. O que seria a osmolaridade? A quantidade e concentração de íons que você tem dentro do corpo, que você tem dentro do sangue. pH, se o pH tá mais, o sangue está mais ácido, está mais alcalino. E a glicemia, que é a quantidade de açúcar que você tem no sangue, tá? Cada um vai regular de uma forma diferente, a gente viu nos slides anteriores, mas todos vão ajudar a regular isso. Então, tanto a pressão, a temperatura, a osmolaridade, o pH, a glicemia, ele vai aumentando e diminuindo. Quando ele está muito alto, tem os sistemas que diminuem, quando ele está muito baixo, os sistemas aumentam, e assim faz com que você tenha uma faixa de normalidade, tá? Essa faixa de normalidade, que faz com que possa aumentar, diminuir, mas sempre tentar ficar em equilíbrio, é o que a gente chama de homeostase. Então, eu posso dizer que uma das principais funções do sistema nervoso e do sistema endócrino é justamente ela provocar essa homeostase do corpo, esse equilíbrio, né? O equilíbrio entre a pressão, a temperatura, fazer com que, por mais que a gente tenha variações, ele sempre fique nesse equilíbrio. E é claro que se você tem uma saída, né, no gráfico desse equilíbrio, é claro que você vai ter problemas, né? Isso significa que tanto o sistema nervoso e o sistema endócrino não estão dando conta do recado, e aí provavelmente você vai ter uma enfermidade.
Então, o que é a homeostase? É a propriedade autorreguladora de um organismo que permite manter o estado de equilíbrio de suas variáveis físico-químicas essenciais de forma a preservar sua viabilidade. Ou seja, é propriedade do organismo se autorregular. E vai se autorregular pelo quê? Ou pelo sistema endócrino ou pelo sistema nervoso, e às vezes os dois integrados, tá? E isso vai proporcionar a capacidade do indivíduo sobreviver. Então, vamos pensar aqui um organismo em homeostase, tem uma mudança externa ou uma mudança interna. A mudança externa seria fora do corpo dele, né? Ou alguma coisa dentro do corpo dele. Isso causa dentro do corpo dele uma mudança interna. E aí você vai perder esse equilíbrio, que é a homeostase. E aí o próprio corpo vai tentar compensar, né? Se ele não conseguir compensar, você vai ter uma doença. Se ele conseguir compensar, você não vai sentir nada, porque você vai se manter saudável. Então, um exemplo de homeostase é a nossa variação normal de temperatura, né? A nossa variação é mais ou menos 36,5 até 37. Acima de 37 você já tem uma febrícula. O que acontece? Quando essa temperatura diminui um pouco, você começa a tremer. Por quê? Tremer gera calor. Quando você treme, você gera calor e a sua temperatura aumenta. Se a tua temperatura sobe muito, você começa a suar, porque faz com que você perca calor para o meio. Se você perde calor para o meio, a sua temperatura diminui. Se diminui muito, você começa a suar. Isso faz com que você tenha oscilações, mas que essas oscilações façam com que você fique em equilíbrio, tá? Uma taxa de variação que é normal, entre 36,5, 37, e é isso que a gente chama de homeostase, tá? Então, aqui a gente tem que ter alguns conceitos sobre o sistema endócrino, né? Não confundir. Tem gente que fala, porque o hormônio foi excretado, né? E confunde secreção com excreção, por exemplo, né? A excreção é o processo de eliminação dos produtos metabólicos residuais, tá? O que significa isso? Você está jogando para fora produtos metabólicos residuais. É o caso do xixi, por exemplo. Tanto que quando a gente fala do sistema urinário, a gente fala de um sistema que a gente chama de excretor, sistema excretor. Por quê? É uma substância que a gente não necessita dela, na verdade, mais do que isso, né? É uma substância tóxica e a gente está jogando fora. Não só o xixi, mas, por exemplo, restos de medicamentos, né? Até drogas, muitas vezes a gente vê, né, que os testes de doping são feitos através da urina. Já a secreção, pessoal, é a produção e liberação de uma substância que a gente precisa, fisiologicamente ativa, tá? Isso vai acontecer por uma célula ou por uma glândula, né? Então, quando a gente libera um hormônio, a gente está secretando, a gente não está excretando, tá? Glândula. Célula, tecido ou órgão cuja função é elaborar certas substâncias que são usadas em outras partes do organismo. Secreção. Então, você vai liberar substâncias, ou seja, secretar substâncias que vão ser utilizadas em outra parte do organismo. Pode ser até próximo, né? As glândulas, elas são divididas em dois tipos. As exócrinas, exo significa fora, tá? Que secretam produtos indutos que se abrem em cavidades corporais. Essas cavidades podem ser para fora do corpo, por exemplo, as glândulas lacrimais, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, né? Então, são glândulas, as lacrimais, você vê as lágrimas saindo, né? As sebáceas é aquele sebo que a gente tem na pele. As sudoríparas, né? É o nosso suor. Mas também pode liberar em cavidades dentro do corpo. Então, quando a gente fala em sistema digestivo, por exemplo, quando a gente fala,
Porque o suco pancreático, né? Substâncias do suco pancreático. O que é o suco pancreático, né? São várias enzimas digestivas. Então, o pâncreas, ele está liberando ali dentro do duodeno. É uma cavidade, não é fora do corpo, é dentro do corpo, mas numa cavidade corporal, dentro do duodeno. Por isso ela é chamada de exócrina. Já as glândulas endócrinas, elas secretam os produtos dentro do sangue, tá? E esses produtos secretados dentro do sangue, a gente chama de hormônios. Então, o que está escrito aqui? Ó? Secretam produtos hormônios no líquido intersticial, da onde difundem-se vias capilares por todo o corpo, secreção de células endócrinas, que altera a atividade fisiológica da célula do corpo. Então, vai alterar uma atividade em outro lugar, mas essas substâncias são secretadas através do sangue. Então, o hormônio é a secreção, não é a excreção, secreção de células endócrinas que altera a atividade fisiológica de células alvos do corpo. Então, quando a gente fala em sistema endócrino, o que a gente vai estudar? Vamos estudar as glândulas endócrinas, tá? E vamos estudar os hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas. Existe uma glândula que a gente chama de glândula anfícrina. O que é a glândula anfícrina? Anfi significa 2. Por exemplo, o anfíbio, o sapo. Anfi 2, bio, vida. Porque ele tem uma vida na água, depois ele tem uma vida na terra. Então, glândula anfícrina significa que ela é exócrina e endócrina. A gente tem só uma glândula anfícrina, que é o pâncreas. Como assim glândula exócrina? É quando ele libera o suco pancreático na digestão. Quando ele vai ser a glândula endócrina? É quando ele vai liberar a insulina e o glucagon, que são os 2 hormônios que ele libera lá no sangue. Então, como vimos, falamos um pouco de hormônios, que são o quê? São moléculas, né, mediadoras liberadas por glândulas endócrinas, né, porque são elas que liberam. Glândulas exócrinas, elas não liberam hormônios. Então, capazes de conduzir uma determinada informação entre uma ou mais células. Então, ela é de natureza química. Lembra que a gente falou que pode ser de 2 naturezas? A elétrica e a química. A gente falou que a elétrica acontece principalmente no sistema nervoso, graças aos impulsos nervosos que são de origem elétrica. E o sistema endócrino é de natureza química. Geralmente são proteínas e lipídios. São lançados na corrente sanguínea, isso a gente viu também. Combinam-se especificamente com células-alvo, lembrando que essas células-alvos, elas precisam ter receptores, tá? Para identificar esses hormônios. E geralmente atuam em pequenas quantidades. Então, o hormônio, uma grande característica dele é isso. Você não precisa altas concentrações de hormônio para que você tenha uma mudança, tá? Pequenas quantidades de hormônios, eles já provocam mudança. Então, o excesso de hormônio, ele é muito prejudicial. Bom, aqui uma pequena diferença entre glândulas exócrinas e endócrinas, para vocês verem, né? Então, a exócrina, você tem aqui a produção das substâncias, mas ela tem um duto que leva ou para fora do corpo ou para dentro de alguma cavidade. Já na glândula endócrina, você vê aqui que não tem nenhum duto, tá? Você tem aqui as células e elas vão secretar diretamente para os vasos sanguíneos, tá? E daqui ela vai direto para as suas células-alvos. Então, falamos das glândulas endócrinas, mas quem são elas? Temos várias, né? Ali no encéfalo mesmo, a gente tem 3 importantes. A pineal, que vai ser a primeira que a gente vai falar, o hipotálamo e a hipófise, também conhecida como glândula mestra. Lá na região do pescoço, a gente tem 2. A tireoide e a paratireoide.
Lá perto do coração, a gente tem o timo, que a gente não vai falar sobre ele, porque ele é muito mais importante no sistema linfático. Em cima dos rins, teremos as suprarrenais, também chamadas de adrenais. Temos o pâncreas, que, como eu falei, é uma glândula anfícrina, a única glândula anfícrina que nós temos. Os ovários nas mulheres e os testículos nos homens.